Gostaria de saudar a todos os presentes, amigos, irmãos, jovens, visitantes, mas gostaria também de ter uma palavrinha para todos aqueles que nos acompanham através da internet. Que Deus se faça presente em nossos corações e que possamos sair daqui reconfortados na sua palavra. Hoje é um sábado de mordomia. Perdão. Daí que a meditação que temos foi uma meditação que nos é enviada pelo Departamento da União e que, de uma forma geral, procuramos seguir. Não somos obrigados a fazê-lo, mas achei que a meditação era interessante, que as considerações eram importantes e, por isso, com alguma adaptação, resolvi utilizá-la esta manhã. Que Deus nos guie no estudo da sua palavra. E eu convidava-vos a abrirem comigo a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 12 e nos versos de 1 a 3. Gênesis 12, versos de 1 a 3. Devo dizer que a pessoa que fez, ou que montou esta meditação, este esquema de estudo, penso eu que seja indonésio. É o pastor Isquia Missa. Se calhar na terra dele este nome é tão bonito quanto o nome de Nelson Esteves. Por isso, eu acho que ele está muito honrado com este nome, embora para nós esse nome seja estranho. Mas, quando ouvirem dizer que o pastor Missa disse, estou-me a referir, portanto, à pessoa que montou o esquema desta meditação. Vamos então ler Gênesis 12, 1 a 3. Encontramos o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem não gostaria de ter diretamente da palavra, da boca de Deus, estas palavras a seu respeito? A verdade é que Abraão teve-as. Vivemos neste momento num mundo que está impregnado de maldade, de idolatria, e que, consequentemente, a espiritualidade e aquilo que diz respeito a Deus entrou num declínio constante. Vemos os temas e os assuntos que dizem respeito a Deus, as coisas, nomeadamente, que dizem respeito a Deus, serem alteradas, adaptadas, para que o louvor seja dirigido não a Deus, mas a maior parte das vezes ao ser humano. Deus, em muitos dos casos, é considerado nós próprios, porque aquilo que é dito, Deus está em mim, portanto, eu sou Deus. E quando se começa a pensar desta maneira, o Deus verdadeiro, o Deus das Sagradas Escrituras, onde é que está? Completamente fora. Aparentemente, o inimigo montou esta estratégia e parece estar a ter algum sucesso. Mas é um sucesso que é apenas aparente, porque nunca ganhou. E porquê? Porque através de todos os tempos, em todas as gerações, houve pessoas que se mantiveram fiéis, que se mantiveram no caminho de Deus sem vacilar. E para estas, Deus teve sempre uma consideração especial. Portanto, Satanás nunca ganhou, porque Deus tem preservado um remanescente em cada geração. Na linhagem ininterrupta desde Adão, de século em século, Deus escolheu pessoas fiéis que o amam, que o honram em todos os aspectos da sua vida. Podíamos pensar em Matusalém, podíamos pensar em Enoque
E podíamos continuar a desenrolar um número grande de nomes de pessoas que se destacaram pela sua fidelidade a Deus. Uma dessas pessoas também, como acabámos de ler, foi Abraão. E no seu tempo Deus preservou Abraão para uma atividade, para um projeto especial em que ele pudesse ser um modelo, um exemplo, não só para os seus, não só para a sua família, para aqueles que estavam à sua volta, mas também para todas as gerações que viriam a seguir. E a tal ponto que a Sra. White tem estas palavras no livro Patriarcas e Profetas, que nos dizem: Deus escolheu Abraão, da linhagem de Sem, e fez dele um guardador da sua lei, como exemplo para as gerações futuras. Abraão tinha crescido no meio da superstição e do paganismo, mas a casa do seu pai, pela qual o conhecimento de Deus tinha sido preservado, estava a entregar-se agora às influências sedutoras que os rodeavam e serviram a outros deuses em vez de Jeová. Em outras palavras, Abraão era fiel. Abraão, apesar de todas estas influências negativas e corruptoras, do paganismo, do mundanismo, enfim, de tudo aquilo que nada tinha a ver com Deus, apesar disso, Abraão mantinha-se ainda assim fiel a Deus. Irmãos, eu penso muitas vezes na história de Abraão, porque as condições em que eles viviam naquela altura não são as mesmas que nós. De uma forma geral, quando não estavam, e não é o caso de Ur dos Caldeus, porque Ur dos Caldeus é considerado uma das cidades mais modernizadas e mais à frente, permitam uma expressão do seu tempo, mas de uma forma geral, estas pessoas e os patriarcas e Abraão, a partir daqui para a frente, viviam em tendas. As suas condições não são as mesmas que as nossas, em que há privacidade, há possibilidade de escolha, há possibilidade de retração em relação a muitas coisas que estão à nossa volta e que nos influenciam. Não era o caso deles. Deus preservou Abraão para que fosse um modelo exemplar. Abraão, portanto, viveu num tempo de apostasia e estava rodeado por um sedutor ambiente maligno. No entanto, manteve-se firme na sua fé entre os infiéis e continuou firmemente a adorar o seu Deus. Há um aspecto, irmãos, que nós deveríamos ter presente. Falo particularmente para os nossos jovens e falo particularmente para os irmãos, para uma juventude mais adiantada, com alguns anos mais de experiência. Sabem, para Deus, a idade não tem importância. Para Deus, a idade não é um peso. Porque Ele, quando chama aqueles que nós diríamos que são os escolhidos, Ele significa que tem apenas um projeto especial para ele. Querem um exemplo? Sabem com que idade ele chamou a Samuel? Lembram-se da história de Samuel? Ele vivia com quem? Com Eli, que era o sumo sacerdote. Sabem que idade ele tinha quando Deus diz: Samuel, Samuel? Cerca de 11 anos. Era uma criança. Mas Deus chamou com 11 anos. E chamou para uma missão das mais difíceis. Ele tinha que ir ter agora com o sumo sacerdote e dizer-lhe: olha ali, a tua casa é um desastre. Os teus filhos, infelizmente, não estão a fazer aquilo que deviam. Vejam bem, a mensagem não era que o sumo sacerdote estava a fazer algo de errado. Ele tinha feito algo de errado no processo de educação dos seus filhos. Mas a palavra era em relação aos seus filhos. Irmãos, para aqueles que são pais,
vir uma mensagem de Deus que não é dada diretamente ao pai, àquele que era o líder máximo da igreja daquele tempo, e vir através de uma criança que vem dizer a este pai: olha, a tua casa está mal. Imaginam o peso que isso trouxe ao coração de Eli? Esta foi a primeira missão que foi dada a Samuel com 11 anos. Mas quando pensamos e continuamos a analisar alguns outros exemplos das Sagradas Escrituras, pensamos em Davi, por exemplo. Davi, quando foi chamado, tinha sensivelmente 30 anos de idade. Bem, um pouco, enfim, mais à frente. Com base no contexto histórico, diz-nos o pastor Missá, e nas pistas que a Bíblia nos dá, estima-se que quando Jesus chamou os seus 12 discípulos, quase todos eles tinham menos de 18 anos. E o mais provável é que todos eles fossem solteiros, com exceção de um. Quem era? Pedro. Porque Pedro era casado, sabemos pelas Sagradas Escrituras. Mas todos eles eram jovens. Deus chamou a Abraão. Abraão já não era tão jovem. Eu digo que não era tão jovem porque estamos a viver no tempo pós-dilúvio. Porque se fosse no tempo antes do dilúvio, em que as pessoas viviam cerca de 900 anos, ele nem um teenager inconsciente seria naquela altura. Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus o chamou. Aqui, não esquecendo que Abraão viveu 175 anos, temos que pensar que Abraão já não era tão jovem assim. Mas a verdade é que Deus chamou nesta altura. Mas o pedido que Deus lhe fez é algo extraordinário, porque Deus diz: Abraão, nós lemos, sai da tua terra, sai do meio da tua família, do meio dos teus pais, do meio dos teus amigos, no meio de tudo aquilo que tu conheces, e vai para um lugar que eu te vou dizer. Irmãos, eram capazes de obedecer esta ordem? Qual é esse lugar? Deus não disse. Há aqui um detalhe, é que Abraão também não perguntou. Repararam nisso? Deus disse: vai para um lugar que eu te vou mostrar. Mas Abraão não disse: ó Senhor, abre lá o jogo. Diz-me lá para onde é que tu queres que eu vá. Deixa-me eu saber só um bocadinho. Será que Abraão recusou obedecer às palavras de Deus? De maneira nenhuma. Ele não disse: ó Senhor, eu já estou velho, já estou com 75 anos, já não consigo andar bem, já tenho dores na perna, tenho aqui o joelho que já dá uns estalinhos. Ó Senhor, deixa-me continuar em paz aqui na minha tenda, deixa-me desfrutar da minha velhice com tranquilidade. Foi isso que ele fez? Não. Sem questionar, Abraão pegou na sua esposa Sarai, nesta altura, no seu sobrinho Ló, nos seus servos, em todas as suas posses, e saiu em direção a uma terra que lhe era totalmente desconhecida. Deixem dizer-vos, irmãos, que não deve ter sido muito fácil, porque Abraão era um homem rico. Abraão tinha muito gado. Não havia comboios, não havia caminhonetas onde se pudessem transportar todos aqueles animais. Portanto, eles tinham que caminhar diariamente à velocidade de alguns destes animais. E assim foram seguindo para onde? Sem saber para onde. É estranho, irmãos, mas é verdade. Nós lemos em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Queridos irmãos, este é o tipo de fé que Deus espera de todo o cristão. Deixem-me pôr isto de outra forma. Este é o tipo de fé
É o tipo de confiança que Deus espera de cada um de vós e de mim próprio. Obedecer-lhe sem questionar. Irmãos, eu não sei se alguma vez pensaram nisso. Alguma vez Deus deu alguma coisa má aos seus filhos? Alguma coisa Deus deu aos seus filhos? Alguma coisa que pudesse levá-los a duvidar daquele em quem confiavam? Então, porquê é que quando Deus nos diz para ir para onde nós não sabemos, nós duvidamos? Abraão mostrou a fé através da sua prova, a obediência, e por causa da crença das coisas que se não veem, que nós lemos em Hebreus 11:1. Foi a prova da fé e a crença das coisas que se não veem. Como resultado final da sua fé e da obediência, houve uma promessa para Abraão. E é curioso, irmãos, que essa promessa é feita a cada um de nós também. Se abrirem as vossas Bíblias em Gálatas 3, verso 9, Gálatas capítulo 3, verso 9, vamos encontrar a extensão desta promessa feita a Abraão a cada um de nós, ou a cada um daqueles que resolver fazer a vontade de Deus. Nós lemos: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ou seja, se nós quisermos pôr isto pelas nossas palavras, de sorte que os que tiverem fé, de sorte que aqueles que acreditarem em Deus serão abençoados como foi o crente Abraão. Entendem alguma coisa de errado neste processo? Quando Deus faz um chamado aos seus filhos, Ele tem um propósito para eles. Se voltarmos ao primeiro verso que nós lemos, Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3, vemos porque é que Deus chamou Abraão. Deus tinha em mente conceder-lhe algo. Mas as bênçãos de Deus estão sempre... Irmãos, vamos pensar no seguinte. Se alguém chegasse aqui e dissesse assim: toma uma nota de 1000 euros. Existe a nota de 1000 euros? Não. Não existe. 500 euros. Essa existe. Muito bem. Toma aqui 2 notas de 500 euros. Era fácil. Era só estender a mão, agarrar, meter ao bolso, muito obrigado, e aqui vamos nós. Mas as promessas de Deus não são assim. Deus promete que nos abençoa, mas espera que demos um passo também. Porque se fosse assim tão fácil, seríamos mais egoístas, mais egocêntricos, mais virados para aquilo que é totalmente oposto a Deus do que aquilo que já somos. Portanto, quando Deus faz uma promessa, espera que da nossa parte haja uma contrapartida. E porquê é que Deus chamou Abraão? Leiam os versos. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. E o que é que diz a seguir? Ou seja, Deus chamou Abraão para quê? Para o abençoar. Quando Deus chama os seus filhos, é para os abençoar. Ele não diz: vocês não vão ter problemas. Ele não diz: vocês não vão ter perseguições. Ou vocês vão ter problemas com a família se tiverem que fazer uma opção. Ele não diz isso. Ele diz: eu vou abençoar-te. E o que é preciso da minha parte para que isto aconteça? Que eu acredite. Irmãos, esta responsabilidade é tão grande que eu pergunto aos pais esta manhã: conseguiram vocês transmitir aos vossos filhos esta fé e esta confiança?
Será que os vossos filhos, se fossem confrontados com uma situação da parte de Deus em que lhes era pedida uma prova de fé, eles conseguiam ultrapassá-la? Sabem porque é que Samuel conseguiu vencer? Porque tinha uma mãe dedicada, uma mãe carinhosa e uma mãe que era quê? Temente a Deus. E estas três características fizeram com que ela passasse para o seu filho os valores mais importantes da ligação a Deus. Queridos irmãos, quando Deus nos chama, Deus tem um propósito. E acima de tudo, Ele espera poder abençoar-nos. Mas vamos ver dentro das suas promessas, dentro do tempo que temos, que não é muito, alguns aspectos que queríamos realçar. Deus diz, vai para a terra que eu te mostrarei. A fé tinha sido uma base, um alicerce na experiência de vida e essencial de Abraão. Ele tinha confiança que Deus cumpriria a sua palavra. E quando ele promete, ele espera que da parte de Abraão exista uma total submissão à sua vontade, à sua orientação. E este é um aspecto, irmãos, que para nós muitas vezes é difícil. É perdermos o controle das coisas que entregamos nas mãos de Deus. Uma vez eu estava com um determinado problema, há uns anos atrás, e estava a ser muito difícil para mim. E eu orei pedindo a Deus que me ajudasse a resolver, eu não encontrava saída nem solução para aquilo. E em conversa com o meu irmão, disse-me ele assim, Nelson, tu já fizeste aquilo que tu devias fazer? E eu disse, o quê? Já entregaste o teu caso nas mãos de Deus? Eu disse, já. E ele disse-me só isto. Então, por que é que te estás a preocupar? Se tu pegaste no teu caso e entregastes a Deus, esquece. Deus agora vai cuidar dele. Agora, o nosso problema é que muitas vezes nós entregamos a Deus, mas queremos continuar a controlar as coisas. Queremos ser nós a dizer a Deus, ó Deus, olha, eu gostava que fosse assim, mas aquilo pode não ser o melhor para nós. E Deus ter outro caminho. É difícil, irmãos, mas é isto que se chama fé. É isto que se chama confiança em Deus. Sabem, queridos jovens, Deus tem planos para vós. Deus promete que vos ajuda nos vossos estudos, se confiarem nele. Têm que fazer a vossa parte, obviamente. Ele não vai fazer-vos lembrar aquilo que vocês não estudaram. Ele promete que vai guiar-vos em todas as vossas ambições, mas ambições que estejam de acordo com a sua vontade. Ele vai ajudar-vos para que consigam aquele trabalho que vocês gostariam, para que pudessem ter alguma estabilidade, para que encontres aquela alma gêmea, a moça ou o rapaz que tanto gostaria para formar comigo o par para a minha vida. Guiar, ele promete que vai guiar-vos até ao lugar onde quer que cada um de vós vá servir. E por fim, promete que vai guiar-vos até à terra prometida, o eterno lar celestial. Mas há uma condição. Qual é? Têm que confiar e obedecer. Diz-nos o pastor Missa que um dos seus hinos preferidos é aquele hino que nós temos com o número 301 no nosso hinário, que é o Querer e Observar. E o coro deste hino diz-nos: querer e observar tudo quanto ele ordenar. O fiel obedece ao quê? Ao que Cristo mandar. Quem é que obedece ao que Cristo mandar? O fiel. Queridos irmãos, qual é a diferença então? Como é que eu posso demonstrar essa diferença? É fácil fazer aquilo que Deus manda? Não é.
Irmão Nelson, não é tão difícil assim. Às vezes não é fácil. Imaginem que Deus, que nos pede que guardemos a sua lei, os seus princípios, mas somos confrontados com situações que temos que deixar a nossa carreira, a nossa profissão, que até apontava para uma situação tão, enfim, que me dava tanta esperança de poder ganhar mais dinheiro, de ter uma estabilidade diferente, ou que, eventualmente, Deus me peça algo que eu seja obrigado a deixar os meus pais, a minha família, por causa do nome de Deus. Queridos jovens, quantos e quantos casos de pessoas que viviam em sociedades cujas religiões vigentes naquele local eram tão avassaladoras que se eles por acaso escolherem outra religião, eles são mortos pela própria família. Mas muitos deles, para poderem seguir a vontade de Deus, têm que sair do pé da família. Vão viver para outro lugar onde isso seja possível. É fácil fazer isto? Não é. Não tenhamos dúvidas, não é. Por vezes pode parecer impossível seguir os caminhos de Deus, por causa da dúvida e da descrença também. Nunca tiveram momentos destes? Quando coisas acontecem na nossa vida ou à nossa volta e nós, o primeiro pensamento que vem à nossa mente, afinal, onde é que está Deus? Nunca tiveram isto? Não acredito. Todos nós já passámos por esta situação. Mas Deus está exatamente no mesmo lugar onde estava o seu Filho quando morreu, para que nós tivéssemos a oportunidade nova de garantia da salvação. Deus está exatamente no mesmo lugar quando o seu Filho gritava na cruz pelo peso de toda a carga que lhe tinha sido posta em cima. Estava exatamente no mesmo lugar. Ele não interviu com o seu Filho para que nós pudéssemos ter uma esperança. Ele espera que nós respondamos da mesma forma com a fé que Ele espera que nós tenhamos. Queridos irmãos, uma outra promessa que foi feita, farei de ti uma grande nação. E então, se formos a Gênesis capítulo 15, verso 1, onde temos mais ou menos estado a centrar a nossa atenção, Deus diz a Abraão o seguinte: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. E acho que Abraão deu um salto nesta altura. Ele disse: o quê? O que é que estás a dizer, Deus? Eu estou um bocado cético em relação àquilo que tu estás a dizer. Tu disseste que me darias um grande galardão. O que é que tu me podes dar? Eu agora já sou velho, já sou avançado em idade e não me deste sequer um filho. Tudo o que eu tenho vai ser herdado pelo meu servo Eliezer. Conseguem imaginar a angústia que aquele homem tinha? Ver aproximarem-se o fim dos seus dias. Ele tinha manifesto em toda a sua vida uma confiança absoluta em Deus. E aqui para nós, todos conhecemos bem a história, iriam surgir outros momentos que ele tinha que exercitar novamente. Mas a verdade é que naquele momento ele não via como é que isto era possível. Aos seus olhos, como aos nossos olhos muitas vezes, já somos velhos, já não temos condições, não sabemos como havemos de responder ao pedido de Deus. A verdade é que Deus pega e dá-lhe a resposta. No versículo 4 deste mesmo capítulo. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será quem? O teu herdeiro. Mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Reparem, se continuarem a ler, que Abraão, não diz assim ao Senhor: eu não acredito em ti. Diz lá isso? Tem isso nas vossas Bíblias? Porquê? Porque Abraão estava habituado aqui a confiar em Deus. E ele sabia que quando Deus dizia,
ele cumpria. Ele não sabia como ia ser possível, porque aos seus olhos era impossível. Ele já era velho, a sua esposa já era... não vou dizer velha, parece mal, mas já era entrada nos seus dias, como diz a palavra de Deus, já era entrada nos seus dias. Mas a verdade é que ele confiou, ele acreditou. E segundo aquilo que nós sabemos, ele continua a acreditar em si, em Deus, aliás. Se formos ao no mesmo livro de Gênesis, capítulo 13, verso 16, diz: "E farei da tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada." Queridos irmãos, segundo uma análise demográfica feita por um instituto de pesquisas norte-americano, em 2015, os cristãos continuavam a ser o maior grupo religioso do mundo, totalizando quase um terço, ou seja, cerca de 31,2% da população da Terra. Ou cerca de 2,5 milhões de pessoas. Os cristãos atingiam este número. O que é que tinha sido de Abraão? O que é que tinha sido dito a Abraão? Que a sua descendência seria os cristãos. Quem são? Segundo o Gabinete de Estudos e de Arquivos, Estatísticas e Pesquisas da Conferência Geral, registou que em 2017 o número de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia passou os 20 milhões de membros. E nós, cada um de nós, faz parte deste número. E acreditamos que pela graça de Deus e pela ação do seu Santo Espírito, este número continuará a aumentar. Queridos irmãos, a nossa hora e aquele relógio que está ali atrás não nos dá tranquilidade a quem está aqui à frente. Só nós é que o vemos, vocês obviamente não podem ver. Mas sabiam? Poderíamos dizer que o Estado de Israel são os descendentes mais diretos, em termos de linhagem, de Abraão. Porque são aqueles que estão naquele lugar e que diretamente deram continuidade. É considerado o 100º país mais pequeno do mundo. E, como disse, composto pelos seus descendentes diretos. Mas sabem o que é que Israel tem contribuído para a evolução do mundo? Reparem. Vamos ver em comunicações e tecnologia. O telemóvel foi inicialmente desenvolvido na fábrica da Motorola em Israel. A Microsoft em Israel desenvolveu a maioria dos sistemas operativos NT e XP. A tecnologia Pentium MX Chip, o João não está aí, que ele é que domina estas linguagens, foi criada em Israel na Intel. O microprocessador Pentium 4 para computadores e o processador Centrino para telemóveis foram totalmente criados, desenvolvidos e produzidos em Israel. Uma empresa israelita foi a primeira a desenvolver e instalar uma central elétrica em grande escala, movida à energia solar e totalmente funcional no deserto de Mojave, no sul da Califórnia. O que é isto, irmãos? Não é cumprimento da promessa de Deus? Mas não ficamos por aqui. Vejam, por exemplo, invenções médicas. Cientistas israelitas desenvolveram o primeiro aparelho de diagnóstico sem radiação, totalmente computadorizado para o cancro da mama. Sabiam? Eu não sabia, aprendi aqui. Uma empresa israelita criou um sistema computadorizado que permite a administração adequada de medicação, eliminando assim o erro humano do tratamento médico. A Given Imaging de Israel criou a PillCam, a primeira câmara de vídeo ingerível, que é tão pequena que cabe dentro de um comprimido. Sabem para que serve? Para ver o intestino delgado a partir de dentro. E a câmara ajuda os médicos a diagnosticar o cancro e perturbações digestivas. E eu não vou ler tudo o que eu tenho aqui. Quero só referir-me à ciência também. A investigação de primatas na Universidade Hebraica está a contribuir para o desenvolvimento de um braço robótico que pode responder às ordens do cérebro de uma pessoa paralisada. Em Israel.
Dois pesquisadores israelitas estão a criar moléculas aniquiladoras do cancro que irão reconhecer as células cancerosas, atacando-as de forma agressiva, sem, no entanto, afetar as células saudáveis. Bem, poderia continuar, mas o nosso tempo não nos ajuda. E o pastor Missá dá um exemplo pessoal. Diz que ao pensar nesta promessa específica que foi feita a Abraão, em tua semente serão benditas todas as nações da terra, diz ele, lembro-me de uma experiência do meu pai que se assemelhou à de Abraão. Muito antes de eu nascer, diz ele que o pai era um membro dedicado de uma igreja que guardava o domingo. E embora fosse ancião daquela igreja, é preciso coragem para dizer isto, irmãos, ele era também um bêbado. Diz que antes de pregar ele tinha forçosamente que beber 2 taças de um licor forte. Ele fazia isto para não ter medo, quando estava à frente a dirigir-se às pessoas, porque quando tinha de olhar para a audiência sentia algum temor. E então, para que a sua língua se soltasse e não lhe faltassem as palavras, ele tinha que beber os tais 2 copos do licor. Diz que no Natal e na véspera de Ano Novo ele ia à igreja, como faziam toda a gente. Quando ele ia a caminhar direito, no seu fatinho limpo, direitinho, exemplar. Mas quando no final do dia, cerca da meia-noite, que regressava à casa, isso já não acontecia. A maior parte das vezes era encontrado bêbado, deitado na sarjeta, e eram as pessoas que o tinham de levar a casa. Para defesa pessoal e para sua proteção, usava à volta da barriga um amuleto mágico com poderes satânicos. Que rico ancião, queridos irmãos. Sempre que jogava futebol, enquanto usava o amuleto, reparem bem nisto, é ele que está a contar. Sempre que jogava futebol, enquanto usava o amuleto, ninguém se atrevia a entrar em contacto físico com ele, porque acabariam por partir uma perna ou alguma coisa semelhante. Eu acho que nem que ele fosse o guarda-redes, eu entrava naquele campo. Quando andava pela aldeia, os habitantes curvavam-se na sua presença com respeito e com medo. Mas sabem, como em todas as coisas, chega ao chamado de Deus. E diz que um dia alguém deixou à sua porta um folheto. Um folheto para uma série de conferências cujo tema principal iria ser o sábado. E ele decidiu e foi assistir a todas aquelas conferências. Diz que no final o pregador fez um apelo. E aquele homem levantou-se, respondeu ao apelo e resolveu batizar-se e seguir a Deus. Obviamente, a seguir a isto, deixou de beber, aquele amuleto aterrorizador deitou-o fora, mas os resultados da sua conversão foram muito severos, foram muito dolorosos para aquele homem. Ele foi despedido do seu trabalho como diretor da escola, foi deserdado pela família e foi odiado pelos amigos. A comunidade expulsou-o e sentiu que já não queriam que ele vivesse ali. É duro, irmãos. Fazer a vontade de Deus. Parece que estamos a fazer tudo direitinho e depois recebemos isto em troca. Dói um bocado. Um ano depois do pastor Missá ter nascido, a família mudou-se para uma outra ilha, para um país estrangeiro, a fim de seguir o chamado de Deus. Naquele novo lugar, o pai conseguiu um trabalho como professor de Bíblia. E quando o pastor Missá, na altura uma criança, era um pouquinho mais velho, o pai levava-o sempre que ia dar estudos bíblicos. E então usava um pequeno projetor, um equipamento que, enfim, servia de suporte àquele trabalho. E a responsabilidade dele, Missá, era montar tudo aquilo. E ele sentia-se feliz, porque era a forma de cooperar naquele trabalho que ele achava fantástico, levar o Evangelho para outras pessoas. Quando terminou a escola secundária, matriculou-se numa universidade pública,
porque o seu desejo era estudar medicina. Era a sua grande ambição. Fez um exame de acesso a algumas disciplinas e tudo correu bem. Mas ele estava seguro que podia responder certamente a todas as perguntas que iriam surgir naquele exame. Mas aconteceu uma coisa que alterou todos os seus planos. O último exame era o teste de aptidão. E estava marcado, sabem para quando? Para um sábado. Quem faltasse àquele exame seria reprovado e não teria acesso. Mas o que é que ele faria? Ele tinha uma confiança, tinha uma certeza. Ele tinha andado com o pai a pregar acerca do sábado. E tomou a decisão. Faltou. Claro que não entrou na faculdade. Mas diz que naquela altura começou a sentir o chamado de Deus para entrar no ministério. E por isso matriculou-se na Universidade Adventista da Indonésia e estudou teologia. Diz ele, portanto, aqui estou eu hoje, um pastor ordenado há mais de 40 anos. O plano de Deus não era o meu plano. Ele não me chamou para ajudar a curar as pessoas fisicamente. Ele convidou-me a ajudá-las a encontrar uma cura espiritual através de Jesus Cristo. E ele diz mais à frente, ao longo dos meus 45 anos de ministério, realizei centenas de reuniões evangelísticas, 59 seminários de Apocalipse. Milhares ouviram a mensagem evangélica e milhares foram batizados e levados à cruz. Deus abençoou-me com a capacidade de pregar e, como resultado, muitas pessoas foram abençoadas por intermédio do seu ministério. Queridos irmãos, Abraão teve, pelo menos nas Sagradas Escrituras, 5 títulos. Amigo de Deus, encontramos em Tiago 2,23. Pai de muitas nações, encontramos em Gênesis capítulo 17, verso 5. Pai de todos os que creem, encontramos em Romanos 4,11. Um homem de fé, Gálatas 3,9. E um homem justo, Romanos 1,17. Deus chamou Abraão porque queria abençoá-lo. Mas queria que ele fosse um exemplo, uma luz, no meio de todos aqueles em que eles vivesse. E é isso, queridos irmãos, que Ele espera de cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós esta manhã. Não importa se és criança, jovem, adulto ou até um adulto com mais experiência. Quando Deus te chamar para servir, nunca recuses o chamado, porque Deus tem um propósito para a tua vida. Ele quer abençoar-te. Saibamos, irmãos, fazer a escolha de vida para podermos ter a bênção de Deus. Um sábado feliz para todos.